decoros. Todos os diretores estão presentes, só ainda não confirmei o do professor Laurenilson, o resto todos estão. Pois então tá bom, gente. Pois bom dia, tá? A gente tem uma pauta aqui que é bem interessante. Então, veja só, gente, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente teve reunião do CONIF semana passada, tá? Foi em Recife, e que lá teve presente o secretário do CITEC, Marcelo Bragagnoli, e o principal assunto que eu quero dizer para vocês é que, como foi sancionado a lei que criou os novos cargos, né, o governo tem até o dia 30 para estar fazendo um esforço, até o dia 30, por questão do defeso eleitoral, atualizar o banco, tanto de professores como o quadro de técnicos, para que eles possam disponibilizar mais código de vaga para a gente. E que a gente faça um esforço para que possa fazer quem vai pretender fazer o concurso para técnico administrativo, faça esse concurso ainda esse primeiro semestre, que há possibilidade. Tá? E isso é muito positivo, porque a gente vai ter uma noção de quantos e quais os códigos de vaga e para que área a gente vai, né, receber. E em se tratando de concurso, eu quero agradecer a todos que se empenharam no concurso de ontem. Tá? O concurso não teve nada de anormalidade. Tá? Foram 37 centros de aplicação de provas. Não houve nenhum problema que pudesse denegrir a imagem do concurso. Foi todo sucesso. Tá? Aqui eu quero parabenizar o professor Rafael, que é o presidente da comissão, toda a comissão e todos os colaboradores. Né? Agradecer o governo do estado, a UESP, prefeitura, todos que contribuíram para a sessão de escola, colégio, para a aplicação das provas. Foram mais de 12.500 inscritos, teve uma abstenção na ordem de 30%, mas no final deu tudo certo, certo? E aí agradecer para vocês, aqueles que contribuíram na divulgação, nas postagens aí, cada um no seu Instagram, mas graças a Deus deu tudo certo. Atrás de um pouco eu estava em reunião aqui com o presidente da comissão, né, que agora vai começar a parte de recurso, começar a parte da, como se diz, da organização da divulgação da primeira etapa e depois aplicação da segunda etapa, que é a prova didática. Né? Muita gente reclamando de que a prova foi muito difícil, mas é assim mesmo. Certo? A gente saiu do vício das grandes corporações e fundações que fazem concurso nesse país, e aqui a gente quer ressaltar e parabenizar todos aqueles professores do Instituto Federal do Piauí que participaram da elaboração das provas. Tá? Não houve nenhum problema, a gente é mais uma certeza de que a gente está no caminho certo, sobretudo em valorizar nossos servidores. Então, a gente tem que agradecer desde o presidente, diretores, presidente da comissão, os diretores, até o mais humilde do colaborador, quem fez o cafezinho, está na vigilância, enfim. Só agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade que a gente está no governo democrático, que está permitindo fazer concurso e fortalecer cada vez mais a instituição, que é o governo do presidente Lula. Tá? Isso é um ponto que eu queria falar com vocês. 2 pontos que eu quero que vocês, não nessa reunião, mas eu vou apresentar na próxima reunião, 2 coisas, tá, gente? Primeiro é a questão como é que a gente pode organizar as colações de grau. Tá? Ela tem custo, e o custo não é barato. Às vezes só vai ser 2 mil, 3 mil, 4 mil, e às vezes o campus tem 3, 4 no mês. Existem alguns
campi que fazem uma colação de grau única, por semestre. E aí eu pedi a Regilda para organizar um esboço, uma minuta de uma portaria, tá? Apresentar para vocês com muita antecedência, para ver como é que a gente organiza essa colação de grau. Aqui mesmo no Central, raro o dia que não tem colação de grau. Tá? E isso daí está tendo um custo muito alto aqui na coordenação de evento e a gente está tendo restrição orçamentária. Esse é um ponto que eu queria já alertando a vocês, que mais ou menos daqui uns 10 dias a gente via para vocês, para que todos possam dar sua opinião sobre. O que não pode é a gente ter toda semana a colação de grau. Então, que se organize. Eu sei que todo mundo quer individual, mas não tem condição. Certo? Isso é o primeiro ponto. Certo? O segundo ponto, gente, que eu quero falar com vocês é a respeito de esses editais de fomento de pesquisa e de extensão. Veja só, me chegou aqui, semana passada, nesses últimos 15 dias, pelo menos 2 ou 3 pessoas dizendo que foi aprovado edital de uma agência de fomento que o Instituto sequer sabia, mas que tinha contrapartida do Instituto. Espaço, contrapartida mesmo em orçamento, e a gente não sabe. Certo? Então, eu conversei aqui, eu vou conversar com as pró-reitorias e dizer que a gente tem que criar aqui um local independente, certo? Se o edital, né, pede a anuência do diretor ou do reitor das pró-reitorias ou não. A gente precisa saber que edital é esse, se a gente tem condição, porque alguém individualmente submete nesses editais, certo? Quando é aprovado, vem para cá a conta. Aí vai o argumento mais, a gente está levando o nome do Instituto. Isso é. Mas o reitor não sabia, as pró-reitorias não sabiam e nem os diretores sabiam. Tá? E aí a gente está negando porque é preciso a gente ter um certo controle. Tá, gente? Então, era isso que eu queria dizer para vocês inicialmente, tá? Que é preciso a gente regulamentar essas coisas. Tá? E bem rapidinho aqui, eu vou falar aqui para vocês, a Larissa depois vai apresentar aí para vocês a questão do penal, aumentou, e que a gente busque, tá, empenhar esse recurso, que vai servir também para o suporte para a alimentação, para a agricultura familiar, tá? E uma outra questão, a gente vai distribuir essa semana, já vou conversar com o Laureli, aproximadamente 100 ar-condicionados, tá? Era para a gente distribuir 200, mas o restante ainda não chegaram, deve chegar até o final desse mês, para o início do outro. Na hora que chegar, a gente distribui para vocês também. Ela vai mostrar a distribuição para essa daí, tá? E mais um recurso para a questão da manutenção e contratação de pessoas para instalação, certo? A gente está buscando o mais rápido possível, até o mês de maio, distribuir mais 100, 100 120 novos ar-condicionados. Não é para consertar, são novos, certo? Ou seja, a gente quer chegar até o final desse mês, início do outro mês, em 220 ar-condicionados para vocês, tá? Para que a gente possa dar uma melhorada na climatização. A gente sabe como que está a situação, mas a gente está fazendo todo o esforço possível, tá? Para que a gente possa melhorar isso daí. E até o mês de junho a gente está empenhando algo em torno de R$700 mil de uma emenda, para que a gente possa adquirir não só ar-condicionado, também carteira para os campos. Né? Não só para os novos, não, para os campos mesmo já existentes. Tá bom, gente? Então, eu vou passar, antes disso daí, gente, eu queria de passar para a Luciana, eu vou chamar o Robson, diretor de empresarial, que vai mostrar a estruturação da FAIP, tá? E a nova reestruturação, que a gente teve pequenas mudanças, tá, na FAIP, e ele vai mostrar aqui para o CODI, tá? Para que o CODI tome conhecimento. Tá bom, gente? Um bom dia e um bom trabalho para todos nós. Robson?
Olá, bom dia a todos e a todas. Só estou compartilhando aqui a apresentação. Vocês conseguem ver já? Ainda não, Robson. Apareceu para vocês? Apareceu não, Robson. Eu não. Professora Diva, deu uma instruçãozinha aí também, que eu sou fraca nisso aí. Vamos ver se a gente Não, ajuda é o porque professor. para mim está aparecendo como compartilhado, Úrsula. Aqui na tela está aparecendo o Robson e a Larissa como apresentadores, não é por isso não? Não é um por ver, não? Eu sou Paulo Voz, Paulo Filho aqui falando. Eu estava com um áudio com um som bem baixo e eu perdi a pauta que você falou sobre os concursos. Você poderia falar só novamente, professor? Não, primeiro nós tivemos a primeira prova do concurso de professores ontem, né? Graças a Deus não teve nenhum problema que pudesse comprometer o concurso. Foi um sucesso, vamos dizer assim. É muito forte a gente falar isso, mas foi um sucesso. Quero parabenizar todos os diretores que se empenharam, toda a comissão, enfim, todos que... E que no último dia 30 o presidente sancionou a lei que cria 15.800 cargos para a rede. Né? Desses aí, aproximadamente 5.000 vagas para técnico administrativo. E eles estão fazendo um esforço muito grande, tanto o MGI como o MEC, para que eles possam atualizar o quadro dos técnicos de todos os institutos e o banco de professores, para que eles possam distribuir isso, certo? Não só os quantitativos e quais os cargos que eles vão mandar para a gente. Com isso, tem uma possibilidade muito grande, isso daí a gente está aqui no Instituto Federal do Piauí, nós estamos preparados com essa comissão do concurso, para que a gente possa realizar ainda esse semestre, antes do defeso eleitoral, concurso para técnico administrativo. Certo? A gente, de posse desse quantitativo, a gente vai fazer um CODI para ver como é que a gente vai ser a distribuição para os novos campos e para os que estão em andamento, certo? Que estão funcionando. Então, a gente espera concretizar isso ainda esse semestre. Se não for possível, a gente vai fazer o concurso, aí só fica, o concurso pode ser realizado sem nenhum problema, mas após para o próximo ano. Então, a gente vai fazer todo o esforço para que esse concurso aconteça ainda esse ano. Esse semestre, quer dizer. Entendeu, Paulo? Ok, professor, beleza, tranquilo. Um abraço aí para todos. E a Robson? Não, e Úrsula? Professor Robson, mande seu arquivo bem aqui para mim, que o Benedito está vindo aqui para abrir, viu? Tá. Professor Robson, você mandou o arquivo? Mandei, Úrsula. Para qual e-mail? Ah, tinha mandado no WhatsApp aqui.
Eu morro de Ela ainda coração. está como apresentadora. Tá desligada. Tá aparecendo. Só não tá em modo apresentação. Como é que bota o modo apresentação? Professor, tá ouvindo, professor Robson? Agora você bota F5 para ficar em modo apresentação, viu? Tem o... Já está em cartela, né? Tem modo acerola. apresentação. Para vocês não aparece? Banana não tem não, né? Aí tem na cozinha. Tá né? aparecendo, professor, agora tá. Acho que tem, porque tem banana. Beleza. Então vamos lá. Então, gente, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. A intenção aqui é só, como o professor Paulo já comentou, né, apresentar para o CODI e amanhã para o Consup, né, como é que está a situação da fundação, com algumas mudanças que também estão acontecendo. Então, a gente vai fazer um panorama geral aqui para vocês, da governança e da execução, e também uma forma de prestação de contas em alinhamento aqui. O período de referência aqui que a gente vai apresentar para vocês é o 2024-2025, né? Com base nos relatórios de gestão e também a DOA consolidada. Bom, então vocês sabem que a fundação, né? Ela é uma fundação ainda recente, mas que, embora seja uma fundação recente, a gente considera que ela já está operando em uma escala de maturidade avançada, porque nós fomos criados, né, ali em 15/4/2024, CNPJ ativo, mas o credenciamento oficialmente junto ao MCTI saiu já em agosto, finalzinho de agosto de 2024. Então, mas nós estamos fazendo agora, nessa semana, 2 anos de CNPJ ativo. E com isso a gente consegue, inclusive, a partir de completar esses 2 anos, então a partir do dia 15, a gente vai conseguir também fazer captações estaduais, porque até então a gente estava conseguindo fazer as captações federais, mas para receber qualquer recurso estadual, um dos critérios que a CEPLAN utiliza é que a fundação tem que ter pelo menos 2 anos de criada. Então, a gente teve umas 2 parcerias aí para receber emenda parlamentar via FAPEP, para a gente conseguir
esse recurso e não perder a emenda, mas a partir agora de abril a gente já consegue receber esses recursos diretamente FAIFP. A gente considera que a FAIFP já está operando, né, em uma escala de maturidade avançada, porque hoje a gente tem 50 projetos sendo gerenciados lá na nossa fundação, e a gente precisa manter esse compromisso, né, de promover um suporte técnico, administrativo e financeiro que possa garantir o compliance e a transparência ativa via portais institucionais. Então, hoje, a gente conseguiu implantar, já agora em 2026, um sistema, né, que é o sistema mais utilizado pelas fundações de apoio, para que nesse sistema a gente consiga manter a transparência total do que a FAIFP está fazendo. Hoje, por exemplo, vocês conseguem, inclusive, acompanhar, por exemplo, os editais, né, de compra. Geralmente, a gente está abrindo agora editais de compra lá para que os fornecedores possam se inscrever, a gente montar um banco de fornecedor. E também para garantir a legalidade, né, fazendo os pregões, as licitações também. E tudo isso já está transparente na página hoje da FAIFP, né? Não sei se todo mundo já conhece, que é o www.faifp.org.br. Então, nesse site você já consegue acompanhar os projetos, você já consegue... A gente hoje, internamente, consegue fazer todo o processo de compra lá dentro, toda a nossa prestação de contas, relatórios, eles já vão fazer link direto com os órgãos de controle também. Então, isso ajuda a dar uma transparência e aumentar a credibilidade da nossa fundação de apoio. Esse aqui são alguns dos parceiros que hoje eles já estão com projetos rodando na FAIFP, né? Então, aqui estão não apenas os parceiros do IFP, mas parceiros que têm projeto em execução pela nossa fundação de apoio. Então, a nível do governo federal, nós estamos com MDA, MDS, esses dois órgãos concentram a maior parte dos projetos, mas nós temos projetos com o Senapem, com o Ministério do Desenvolvimento Humano e Cidadania, com o IFAM e com a CONAB. Instituições... Professor, não está passando os seus slides. Não está passando o slide, Robson. Não está projetando. Vocês estão em qual slide? Para mim está normal. Na capa ainda. No primeiro. Nossa, deixa eu ver aqui. Para mim aqui está no primeiro ainda, mas... Espera aí, eu vou... Passou, agora passou. Pois é. É porque quando eu boto no modo apresentação, está passando para mim e não passa para vocês. Isso. Vamos ver se ele... O que vocês estão vendo agora? Redes de parceiros. A rede de parceiros. Gente, no modo apresentação não vai passar para vocês. Quando eu boto aqui, ele trava. Se tu tentar a tela cheia, em vez de modo apresentação. Vou tentar. Mas tá dando para entender, tava dando. Vocês conseguem ver melhor agora? Tá no modo tela cheia. Não, Robson, continua na mesma tela com os slides do ladinho. Continua assim mesmo, é melhor. Com os slides do ladinho. Pois é, mas eu só consigo passar com os slides do ladinho. Pois é, então passa só com os slides do ladinho mesmo. Tá bom, aumentou mais a tela. Eu vou dar um zoom para ver. Vocês conseguem enxergar assim? Estão me enxergando. Ó, nos slides do ladinho tem um X lá em cima que tu pode clicar e tirar eles. Sim, mas é porque senão eu não passo. Eu vou deixar aqui eles o menor possível. Ah, sim, para poder ver, né? Tá bom. Bom, então eu vou só voltar aqui rapidamente, essa parte aqui que eu já conversei com vocês, da quantidade de projetos. Vocês estão vendo, né? Aí o slide? Estamos vendo. Isso. Pronto. Então, esse aí é que fala dos 50 projetos e aqui dos parceiros. Então, instituições de controle hoje, a gente já tem projeto com o TCE, que foi um edital de seleção de estagiários para o TCE, que foi feito pela FAIFP. Nós temos parceria com a Caixa e com a Softex. No setor privado de tecnologia, a gente tem parceria com a LG, com a Construtora Boa Vista, com o ICEV, com o Piauí GovTech e com a Enel. E de impacto social e municipal, a gente está com a parceria ali com a Fundação UOL Ferraz. Então, esses são os parceiros que estão com projetos ativos na Fundação de Apoio.
essa alocação de recurso, quando a gente faz uma distribuição de acordo com a categoria do projeto, 46%, 46,7% desses projetos, eles são considerados de natureza extensionista, 42% são considerados de pesquisa, porque envolve algum ponto de pesquisa dentro do projeto, 10% eles são de ensino e 8% eles são de desenvolvimento e inovação. Então, o desenvolvimento e a inovação está aqui como uma fronteira nossa de crescimento. A gente já está trabalhando esse ponto por meio do polo de inovação, lá com o professor Gilvan. Né? Então, a gente tem procurado, né, estabelecer e fortalecer essa parceria com a rede privada para que a gente possa estar aumentando esses projetos. Hoje a gente tem, que a gente considera projetos PDI, 3 projetos lá. Com a construtora Boa Vista, é um projeto de pesquisa e inovação. O próprio projeto Softex também ele é pesquisa, desenvolvimento e inovação. E tem o projeto... que a gente também tem um projeto com o ICEV, que é nessa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E o Piauí GovTech a gente está começando, mas já é um projeto 2026, então ele não entrou nesse percentual. O que a gente tem para vocês de importante também da gente mostrar? Isso aqui, então, a gente selecionou os 4 projetos de maior captação, né, que a gente está considerando como projetos estratégicos, porque eles concentram o maior saldo disponível para execução. Hoje a gente está com 50 projetos, mas a gente tem projetos de todos os níveis, né? Projetos que podem variar aí de 300 mil, de 1 milhão, mas esses 4 projetos são os projetos âncoras, meio que é quem está dando a condição e o suporte de manutenção do quadro funcional, inclusive, da FAIFP. Então, a gente também está começando a concentrar esforços para a captação desse tipo de projeto. O projeto Conab, né, que é um dos projetos, o maior projeto que está rodando hoje lá. Tem o projeto Juventude Rural, o Mutirões, que é com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Mutirões Mulheres Rurais. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esses são os 4 principais os projetos estratégicos que está conseguindo dar essa manutenção da FAIFP hoje. O que a gente está tentando fazer dentro dessa nova política, e por isso que a gente vai mostrar para vocês aqui uma reestruturação da FAIFP, fazendo uma harmonização entre o que é uma visão gerencial da FAIFP e também da visão operacional. Porque eu não sei se vocês já observaram, no próprio nome da FAIFP, a gente não é apenas uma fundação de apoio, porque inclusive foi um pedido do nosso reitor, é que ela fosse uma fundação de apoio e fomento, porque a ideia é que a gente possa, a partir dessa matriz de conciliação dos recursos da fundação, a gente possa também estar fomentando projetos de ensino, pesquisa e extensão do IFP, né, com recursos próprios. Então, a gente pretende lançar ainda esse ano edital de extensão comunitária, edital de pesquisa, né, pesquisa com geração de produtos, para que a gente possa, então, começar a fazer os primeiros fomentos da FAIFP para o Instituto Federal do Piauí, né, que um dos grandes objetivos da criação da fundação é que a gente, como não tem o orçamento suficiente para isso, que a partir desse desenvolvimento dos projetos a gente pudesse captar recurso e, a partir da DOA, conseguir fomentar os projetos de ensino, pesquisa e extensão do próprio Instituto Federal do Piauí. Bom, só que a gente também, nesse interstício aí de 1 ano e meio de funcionamento, propriamente dito, a gente também tem alguns alertas operacionais que a gente identificou, por isso que de janeiro até agora a gente está fazendo um filtro e algumas mudanças estruturais na FAIFP, que a gente pretende mostrar aqui para vocês, porque a gente identificou alguns alertas, como, por exemplo, impacto em margens. Nós temos um problema hoje que o jurídico já está em fase de solução, que é o consumo de tarifas bancárias, né? Como fundação de apoio ao IFP, é um órgão público,
como a maioria dos projetos que são geridos por ela também são projetos que a fonte é recurso público, a gente está lutando por um abatimento nas tarifas bancárias. Porque, por exemplo, só em 2024 e 2025, a FAIF pagou quase R$50 mil em tarifas bancárias, né? Então, isso é um custo operacional que a gente considera alto e que o jurídico está trabalhando para poder fazer uma movimentação com o banco e fazer essa redução de tarifas. Um outro problema que a gente identificou é atrasos em execução. Então, assim, existem alguns projetos que teve atraso de execução ou de prestação de conta, porque se a gente parar para pensar, é um volume grande de projetos rodando, são 50 projetos. A gente hoje ainda funciona quase com a mesma estrutura que nós começamos há 2 anos atrás, né? Então, é uma equipe pequena e que isso impacta em alguns pontos, né? Então, por isso que a gente também está fazendo uma reestruturação dessa equipe interna da FAIFP. Só que isso também impacta na folha de pagamento, né? Porque praticamente todos os servidores da FAIFP são CLT, né? Então, são servidores contratados com carteira assinada. Então, a gente tem um impacto de folha de pagamento, por isso que a gente ainda não tinha feito essa reestruturação de equipe, e também algumas inconsistências de dados, porque a gente estava trabalhando com planilhas financeiras, né, planilhas de Excel, com alimentação manual, o que já poderia gerar, em alguns momentos, algum erro sistêmico ali. E a gente não pode, porque assim, quando vai fazer prestação para ministério, por exemplo, eles identificam erros de centavos, por exemplo, de 3 centavos, isso não pode acontecer. Então, foi por isso que de janeiro de 2026, né, já esse ano, a gente implantou um sistema. A gente ainda não tinha recurso suficiente para comprar o sistema, porque tinha o custo de compra e o custo de manutenção. Então, em janeiro, a gente conseguiu comprar esse sistema e ele já está em implementação no ano de 2026. Todos os projetos que entraram já esse ano vão rodar via sistema. Então, é tudo mais automatizado. Dentro do sistema tem a parte de compras, a parte de pagamento, a parte de prestação de conta, a parte de link com a contabilidade, link com os órgãos de controle. Então, isso vai facilitar muito, né, para a gente e diminuir essas inconsistências. Bom, para conseguir fazer esse destravamento que a gente apresentou lá no início, naquelas divisões de projetos, ensino, pesquisa, extensão e inovação, a gente tem o primeiro projeto, a gente está começando a trabalhar isso, só que a gente vai precisar também regulamentar via conselho curador da FAIFP, que é o Fundo de Reserva para o Fomento. O primeiro projeto que a gente teve já um fundo de reserva para fomento foi o projeto da Softex, onde 20% do valor foi reservado para reinvestimento em projetos, né? E aí, nesse momento, esses 20%, ele vai ser reinvestido na organização do polo de inovação, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo, né? Esse foi o primeiro projeto que a gente separou, uma reserva para fomento, e como a gente está com o polo de inovação, vocês viram também que é um setor que a gente precisa melhorar ele, né? Só 0,8% de captação, e para a gente é um ponto forte, a gente está reinvestindo esses 20% no polo para estruturar ele de uma forma que a gente possa melhorar esse processo de captação, né? E sair desses 0,8%. Como é que está o novo sistema operacional de governança da FAIFP? Então, a gente hoje tem uma padronização de dados, né, de indicadores operacionais e gerenciais, porque também esse ano a gente criou a política de governança da FAIFP, também criamos uma resolução, que é uma resolução que estabelece a padronização das compras, porque vocês sabem que é importante a gente frisar que a FAIFP, como fundação de apoio, ela tem uma flexibilidade maior na gestão e na execução financeira, mas como ela executa recurso público, existe uma diretriz para isso, ela não pode fazer de qualquer jeito. Por exemplo, compras diretas, a gente tem uma limitação de até 65 mil por objeto. Só para ficar mais claro para todo mundo, já que a gente está aqui com os diretores,
por exemplo, se eu compro 65 mil de camiseta, né, para divulgação do projeto, eu não posso mais comprar dentro do mesmo ano camiseta por compra direta, porque o limite é até 65 mil por objeto. Então, por isso que a gente precisava urgente de um pregoeiro na fundação, porque os processos poderiam travar, porque é muito fácil chegar nesse limite de compra direta. Então, as nossas compras agora estão sendo feitas, né, por licitação, né, a maioria delas tem um pregoeiro dentro da FAIFP para fazer todo esse processo, né, para que a gente possa ter uma padronização de compras. Então, isso está regulamentado hoje. A gente tem uma rotina mensal de doa, né, tanto da retirada de doa do projeto para a conta da fundação e os percentuais que vão para o fundo de fomento, classificação por estágio, né, de como estão esses projetos. Os projetos hoje têm uma classificação lá verde, amarelo e vermelho, que é para a gente saber como é que está o andamento do projeto durante todo o processo de execução. O compliance documental, né, cada projeto desse que é executado na FAIFP, ele tem um processo único, que tem que ter avaliação jurídica, tem que ter avaliação contábil, que tem que atender a um plano de trabalho que foi assinado do IFP com o Ministério, para que a gente possa, no processo de prestação de conta, ter tudo organizado e documentado, e o foco, né, em saldos estratégicos. Vocês sabem que a FAIFP, né, é uma organização privada sem fins lucrativos, né? Então, a FAIFP, ela precisa ter receita para ela existir, né? Todos os funcionários da FAIFP são pagos com a DOA, né? E a gente pensa que não, mas tem uma folha de pagamento significativa, né? E a gente precisa manter, uma coisa que a gente tem discutido bastante com o Conselho Curador, é que a gente precisa manter recurso de folha de pagamento para pelo menos um ano de fundação, sempre em um fundo, porque a gente nunca consegue dizer quanto nós vamos captar por ano, né? Porque depende muito de quais são os projetos que a gente vai captar, com quem a gente vai captar. Então, a gente precisa ter uma segurança. A gente não pode contar com o recurso só do mês seguinte. Então, um ponto lá que a gente garante é um fundo de pagamento da folha por um ano. Esse recurso ninguém mexe, porque a gente tem que garantir o funcionamento. Estamos criando o fundo de fomento, que é para que o IFP possa lançar pelo menos um edital por ano, né, dentro dos eixos ali que for prioridade, e o de administração dessa fundação, né? Que são pontos que a gente precisa manter ali. Então, a gente está criando também esse foco em saldos estratégicos para que a gente possa ter uma mobilização maior, já que a gente está considerando que nós estamos com 2 anos e que a gente já tem essa maturidade para fazer essa organização estratégica do saldo. Bom, então a gente focou no primeiro ano, gente, enquanto fundação de apoio, que foi a fase 1, a gente focou na captação acelerada. Então, assim, são raríssimas as fundações que conseguem, eu vou dizer, em 1 ano e meio, né? Porque a gente só conseguiu o credenciamento junto ao MCTI em agosto de 2024. Então, em 1 ano e meio, são raríssimas as fundações que conseguem ter 50 projetos em execução. Então, a gente somou esforços para isso, né? Fazendo as visitas em praticamente todos os ministérios em Brasília, em vários órgãos governamentais, para que a gente pudesse garantir essa confiabilidade. E de 2025, ali finalzinho de 2025 para 2026, nós estamos focando na governança, no compliance e na otimização. Como eu falei para vocês, a gente cresceu muito, então se a gente não focar agora na governança e no compliance, a gente também não consegue otimizar os recursos e nem o funcionamento, porque a previsão é que a gente consiga crescer cada vez mais. Como eu falei para vocês, a gente precisou fazer algumas mudanças estratégicas. Então, a FAIFP, vocês já conhecem que ela tem um conselho curador, que é formado por agentes internos e externos ao IFP, que está ligado direto a um superintendente. Até então, a gente só tinha conselho curador, superintendente, gerência de projetos, assessoria executiva
coordenação financeira e coordenação de compras. A gente só tinha isso na FAIF. Hoje, para a gente conseguir dar conta desse funcionamento, a gente está criando, ligado ao superintendente, um diretor técnico. O diretor administrativo já existia, assessoria jurídica e assessoria contábil. Porque nenhum projeto que entra na FAIF, ele começa mais a ser executado sem um parecer jurídico, né? E depois que o jurídico dá o seu parecer, ele vai para a assessoria contábil para que ela possa dizer todas as formas que a gente pode estar executando aquele recurso. Ligado ao diretor técnico, a gente tem o gerente de projetos e a assessoria executiva. Tem duas figuras que a gente criou, mas que elas ainda não estão instituídas por falta de recurso mesmo, que é o auxiliar técnico do gerente de projetos e o auxiliar técnico da assessoria executiva. Por que eles precisam de um auxiliar técnico? A gerente de projetos hoje, ela não consegue fazer sozinha, por exemplo, essa gestão de 50 projetos e a prestação de conta deles, porque cabe à gerência de projetos fazer a prestação de contas também. O coordenador financeiro hoje, ele também atua só, mas com essa quantidade de projetos, ele também vai precisar de um auxiliar técnico. O coordenador de compras hoje também funciona só, mas a gente vai precisar contratar um auxiliar técnico. Então, como vocês podem ver nesse organograma, os 4 auxiliar técnicos, eles ainda não estão contratados, mas eles vão precisar ser contratados até o meio do ano. A gente não contratou ainda porque nós estamos nessa fase de organização financeira da FAIF para saber o que a gente pode contratar ou não. E nós temos, desde janeiro, também a contratação do pregoeiro, que isso tem nos dado uma segurança jurídica bem maior nos processos de compra. Então, todos os processos são feitos internamente na FAIFP com o auxílio desse pregoeiro. Então, hoje, nós queremos, aliás, que esse seja o organograma institucional da FAIFP a partir ali de maio para junho, né? Com toda essa equipe. Para isso também a gente precisou fazer algumas mudanças. Por exemplo, o professor Marconi, que estava como superintendente, ele veio para diretor técnico. Porque o diretor técnico, né, precisa ser alguém que já tenha esse conhecimento do fluxo, porque ele vai estar ligado à gerência de projetos, assessoria executiva, coordenação financeira, coordenação de compras e pregoeiro, né? O superintendente agora é o professor José Carlos Raulino, né, que é da área de administração. Então, ficou o professor Raulino como superintendente. Nós estamos nessa fase de mudança, tá? É claro que a gente precisaria primeiro apresentar para vocês esses nomes, tá? Para tomar conhecimento, para o conselho curador fazer a homologação da ata e a gente cuidar dos processos agora em TCU, em banco, né? Da mudança do superintendente para o professor José Carlos Raulino e o diretor técnico, o professor Marcondes, tá? A assessoria jurídica é um escritório contratado para prestar assessoria, porque o custo ficaria muito caro com um jurídico interno. A assessoria contábil também é um escritório contratado para fazer tanto a contabilidade de folha de pagamento como a contabilidade de cada um dos projetos. O diretor administrativo é a Elaine, a gerência de projetos é a Josi, a assessoria executiva é o Alistair, a coordenadora financeira é a Marília, o coordenador de compras é a Érica e o pregoeiro tá dormindo é o Paulo, ainda, tá? Então, hoje, essa é a equipe que a gente tem lá funcionando e que a gente queria apresentar para vocês essa mudança estrutural que aconteceu. E, por fim, renovar aqui o nosso compromisso com vocês de transparência e desenvolvimento institucional e dizer para vocês que o plano estratégico de 2026 da FAIFP vai estar focado no fortalecimento interno, né, nessa questão de governança, de compliance e de otimização, para que a gente possa operar de forma ininterrupta com o verdadeiro motor de inovação, ensino e pesquisa do Instituto Federal do Piauí. Então, agradecer aí ao CODI, a todo o conselho curador da FAIFP, né, pela parceria estratégica, pela confiança na governança e no futuro daquela fundação. É isso. Obrigado, gente.
Se tiverem alguma pergunta, quiserem... Tá, professor, vou organizar, vou estudar a estrada, principalmente esse pedaço de Barreiras para lá, e o resto, ele vai aqui para Barreira, não já sabe. Segurança. Entendeu, meu amigo? Tá bom. Bota a bronca no teu... Ricardo, tá muito baixo. Bom, gente, dando continuidade aí, já que não pode ser pergunta. DGEP, Luciana, tá aí? Bom dia, professor. Bom dia. Eu queria falar um pouco sobre a questão das condutas vedadas no período eleitoral, principalmente em relação aos professores substitutos. A partir dos 3 meses que antecede até a posse, nós não poderemos contratar e nem renovar. E a preocupação surge diante dessa questão de não poder renovar. Mesmo o edital ter sido homologado antes de julho, essa vedação esse ano não poderemos. E aí eu gostaria de solicitar que vocês aguardassem um pouco o MEC e o MGI se manifestar em relação a isso, porque em 2022 eles fizeram uma circular baseado na consultoria jurídica do MEC, porque se nós não pudermos prorrogar, talvez tenhamos que prorrogar antecipadamente antes de julho. Só aqui de sugestão é o seguinte, faça o levantamento de todos os contratos que a gente precisa prorrogar, a gente faz a prorrogação, né? Antes do defeso. Porque senão corre o risco de ter disciplinas que vai ter que parar. Então a gente se antecipa, hein? Sim. Temos cerca de 45 contratos que irão vencer antes, entre julho e janeiro, certo? E alguns contratos vão vencer nesse período e não poderão ser renovados, porque os professores já têm 2 anos. Isso aí é outra questão também. Mas vamos fazer isso. As redistribuições também vão estar suspensas, remoção, cooperação técnica, toda a movimentação de pessoal, incluindo esses professores que obtiveram a remoção na remove passada. Então, talvez tenhamos que removê-los com data de 3 de julho. Não sei ainda como que iremos fazer isso. Porque são professores que irão para Alto, José de Freitas e Barras, né? A maioria. A gente pode ver, Luciano, é o seguinte, na hora que isso é homologação, porque a homologação do concurso também tem que ser antes do defeso. É homologando o concurso e fazendo as portarias de remoção. Sim, a gente vai ter que fazer até o dia 3, a remoção, senão a gente só vai remover todo mundo em janeiro, né? Não vai ser agora. A remoção deve ser antes da posse dos concursados, no caso, né? A gente vai ver tudo isso direitinho, tá bom? Tá bom. Pois é isso. Aí o mais, vamos aguardar se o MEC vai conseguir que a gente possa prorrogar, mas eu acredito que não, porque a AGU e o TSE já atestaram que a educação não é serviço essencial e, portanto, não vai poder fazer. Tá bom, professor? Tá legal, Luciana. Zé Luiz, tá aí? Flamengo ganhou, cara. Quase empata. Cadê tu? O Zé não tá, não. Larissa? O Zé tava, não tô entendendo porque ele não tá. Deve estar com problema no áudio. Vai lá, Zé Larissa. Consegue me colocar de novo? Me dar acesso para apresentar? Pronto, bom dia. Eu vou mostrar um pouco da execução do PNAD 2025, tá? Antes de apresentar o 2026. Primeiro, queria parabenizar, porque a gente conseguiu esse ano executar em todos
todos os campi, né? Então, a gente não executou 100%, mas a gente foi bem próximo de 100%. E a gente executou 99,83%. Então, eu queria realmente agradecer e parabenizar todos os campi, todos os diretores, todos os chefes de departamento, o pessoal da licitação, o pessoal envolvido nas compras, as nutricionistas, o serviço social, os pregoeiros, porque realmente a gente ficou bem próximo dos 100%, tá? O valor descentralizado foi quase que totalmente empenhado, né? Desde do Teresina Central, que foi quem recebeu o maior aporte, até José de Freitas, que recebeu o menor, né? Então, a gente teve campos que conseguiu executar os 100% fechando, né? Outros chegaram bem próximo, mas Teresina Central é um dos que conseguiu 100%. Até passou um pouco, né? Porque executa também José de Freitas e Disseu dentro da própria UASG, então o valor descentralizado foi um pouco maior, e Valença também foi um dos campos que conseguiram 100%, tá? E o que me aproximou depois deles foi Pedro II, Oeiras e Picos, né? Que faltou R$1 para executar os 100%. Tá? Então, mais que números, a gente agradece, a gente sabe que é uma política pública, né? E que ele vem somar aos recursos que a gente já utiliza nos restaurantes institucionais aumentando, tá bom? Então, aqui só para deixar o quanto que a gente foi descentralizado e o quanto que foi empenhado, tá? Então, ficou faltando 0,17%. E o desse ano... A gente teve um aumento substancial no volume de recurso, tá? Então, nós saltamos de 1.400.000 para 2.600.000. Então, foi mais de 78% de aumento de recurso, tá? E isso em relação a 2025, está impulsionando diretamente pela expansão do atendimento e do fortalecimento das cargas horárias, tá? Então, se a gente for analisar o histórico, né, a gente deu um salto agora de 2025 para 2026, quase que dobrando o recurso recebido ano passado. O que é que impulsionou essa alteração? Além do quantitativo de alunos, né, houve uma influência também nos alunos matriculados, na quantidade de alunos matriculados nas turmas, que tem 7 horas por dia ou 35 horas semanais, porque já eram quase que o dobro do recurso. Tá? Aí aqui eu trouxe, tentando mostrar mais ou menos onde que estão esses alunos, né? Quantitativo, a fatia do orçamento, para onde que vai. A nossa distribuição, que vai ser bem expressiva aqui. Alguns campos aumentaram consideravelmente, né? O Teresina Central, basicamente, que dobrou o valor, né? Mas todos ganharam. Piripiri teve aumento de 223%, Paulistana 191%, São Raimundo 177%, José de Freitas também aumentou bastante, Pedro II 164%, né? A força maior, onde os alunos têm essa carga horária, né, de 7 horas semanais ou 35 semanais, 7 horas diárias ou 35 semanais, mas mesmo assim houve aumento em todos, né? O EJA também, aqui eu trago o Zona Sul, né? O destaque para o Zona Sul, que mantém o EJA, né? De 90 matrículas ativas no EJA, que é também um dos impulsionadores, né? E os valores, né? Então, houve uma consolidação com a injeção de recorde de 2,6 milhões. A narrativa muda de escassez de recursos para eficiência na alocação. A carga horária dita a força orçamentária do campus, a transição para as turmas de 7 horas diárias ou 35 horas semanais provou-se a ferramenta de captação mais poderosa da instituição, aliada ao aumento do número de alunos. E o nosso desafio agora são que 10 campos enfrentarão aumentos superiores a 100%, né, imediato, e adequar essa infraestrutura de refeitórios e compras. Então, todo mundo aumentou
Esse recurso a gente já vai descentralizar hoje os campi. A gente já vai estar descentralizando hoje e solicitando o quanto antes a abertura dos processos, porque a gente sabe que, diferente dos anos anteriores, né, ano passado já foi assim, o campus que não consegue êxito vai ter que fazer uma segunda chamada pública para, então, ir utilizar esse recurso dentro das licitações normais, tá? Mas o ano passado, todos os campos conseguiram, dentro utilização desses recursos dentro das chamadas públicas, junto com a agricultura familiar, tá bom? Outro ponto que a gente vai mostrar aqui são com relação ao que o professor falou, que é a questão dos ar-condicionados, né? Que inicialmente nós vamos distribuir 100 ar-condicionados que já foram adquiridos e estão aqui. Então, a maioria dos campos vão receber 5 unidades, né, que vai ser possível equipar 2 salas. A Floriano, Parnaíba, Picos, Teresina, Zona Sul vão receber 6 unidades. E Pio Nono, Disseu e José de Freitas vão receber 3 unidades. Tá? São aparelhos de 30 mil BTUs, tá? Para a gente já dar andamento, certo? Aliado a isso também, a gente vai estar encaminhando recurso, tá? Para iniciar tanto a manutenção quanto a instalação, porque no contrato de manutenção, né, a gente tem uma ata vigente, né, de manutenção e instalação de ar-condicionado, e já para poder iniciar as contratações, tá? Então, vai ser disponibilizado a ordem de 505 mil, distribuído entre os campi, tá? Não é o ideal, porque a gente sabe que realmente pode ultrapassar tudo isso, mas já é para dar algum fomento e já começar a fazer as manutenções e a instalação daquilo que for prioritário dentro do campus. A gente também já vai providenciar a descentralização desse recurso para já iniciar os campi. O empenho, entrar em contato com a empresa e a contratação. Posterior à contratação, o que a gente pede nesse contrato em específico? Que quando seja feita a contratação, a gente vai fazer uma reunião junto com a Prodim para dizer como é que vai ser essa fiscalização, porque hoje a gente só tem o Fernando atuando nessa parte, não tem como ser e estar acompanhando toda a manutenção, mas tem algumas orientações que a gente vai passar a posteriori junto com a Prodim e junto com o Fernando, né, professor Paulo Henrique, com relação a como que vai ser essa fiscalização desses contratos, tá bom? Então, era isso. Larissa, esse valor descentralizado para instalação e manutenção, ele prevê serviço de fornecimento de peças? Sim, a ata, ela foi colocado isso também. Manutenção, na manutenção tem um serviço, né, e tem a troca de peças, né, tem um item só para troca de peças. Aí vocês vão receber o recurso, vão ver como é que vão destrinchar dentro da ata, dentro dos itens que cada campus participou. Ok. Larissa, bom dia, tudo bem? Bom dia. Larissa, a gente ouviu agora há pouco a professora Diva falando, a Luciana falando sobre esse lapso que a gente vai ficar sem poder fazer contratações, distribuições e tudo mais, devido ao período eleitoral. Isso também impacta, Larissa, contratações, os contratos terceirizados que a gente vai precisar no ano? Não. Que bom. Obrigado. Vamos lá, gente. Diva. Bom dia, gente.
Bom dia, professor Paulo, todos os diretores. Eu tenho 2 informes e Úrsula me qualifica aí para apresentar. O primeiro informe, gente, é sobre os CISPENAIS. Tem alguns campos, nós estamos fazendo um levantamento aqui, tem alguns campos que ainda não preencheram a planilha, e o prazo é até o dia 20 desse mês, de abril. Então, por gentileza, quem ainda não tiver preenchido, preencha com rapidez, porque a comissão aqui ainda tem que analisar, verificar se está tudo ok, para poder mandar, tá bom? Para a CETEC. O outro informe é a respeito do módulo refeitório. Todos vocês estão sabendo aí que agora a oferta de alimentação, né, o recurso, ele vem sob uma nova ação, que é a 21IV, e a Juliana, que é a nossa diretora aqui de assistência estudantil, foi para uma reunião no sul do país, e quando ela retornou, as orientações que deram é que a gente vai ter que ficar alimentando, né, o Ministério, no caso da Educação, a CETEC, com informações sobre a alimentação escolar. Então, no SUAP, gente, tem um módulo alimentação, né, tem um módulo refeitório, então a gente pede aí aos diretores que, porventura, ainda não fizeram a adesão a esse módulo, que façam, porque é a forma que a gente tem de extrair os relatórios em tempo real, e peçam aí para as nutricionistas, né, as pessoas envolvidas, né, na questão da alimentação nos campi, para que fiquem alimentando diariamente com quantitativo, né, de refeições, né, diárias. Isso aí foi até uma pauta de discussão nossa na quinta-feira com a PROEM, né, porque o Benedito está pedindo a palavra, depois ele vai falar aí depois de mim sobre o módulo refeitório, né, que existem os sistemas, mas a gente precisa estar alimentando esses sistemas com informações, porque a melhor forma que a gente tem de extrair os dados, né, e dados reais, vocês vão colocando aí o quantitativo de alimentações diárias para que a gente possa extrair esses dados e estar comunicando, né, a CETEC daquilo que está sendo envolvido a nível de orçamento também. Fala aí, Benedito. Bom dia a todos. Não, professora, só para informar qual a forma que os campos devem solicitar a configuração do módulo do restaurante institucional, que é via processo no SUAP. Basta enviar um processo para a gente solicitando a configuração, a instalação. A gente vai destacar uma equipe para ir até o campus, que vai fazer essa configuração completa, mas vai passar um treinamento rápido para a equipe. É só isso. Eu não ouvi a primeira parte que tu falou, o áudio ficou meio ruim. Não, a solicitação de configuração do módulo do restaurante institucional. Ah, sim. Deve ser feita via processo, pessoal. Ok. Franciele levantou a mão. Diga aí, Franciele, sua dúvida. Opa, bom dia a todos. Em cima que você falou, Diva, e o Benedito complementou, nós temos algumas características no módulo de refeitório, né, de campus por campus, né, para cada campus. E qual o prazo de adequação? Por exemplo, aqui no Central, o aluno ou ele almoça ou ele janta, né, e o módulo de refeitório, quando ele faz a requisição lá, ele já garante o almoço e o jantar, hoje na configuração que nós temos. Qual o prazo de adaptação para essa realidade? Você fala da inovação, é? Não, o módulo de refeitório em si hoje, como ele está configurado, quando o aluno faz uma requisição, ele já garante o almoço e o jantar. Ele está garantido que ele pode almoçar e jantar. E aqui nós, por questões orçamentárias, a gente ou dá o almoço ou o jantar. O aluno que almoça. Ah, entendi. Então, tem essas particularidades que tem um prazo, né, da DTI para fazer essa adequação para as realidades de cada campo. Sim, isso aí é com o Benedito, né? Eu não sei não como é que vai ser, não. Eu só sei que a gente vai ter que ficar informando, né? Inclusive a comissão, né, que foi instituída para essa questão aí da alimentação escolar, eles vão ainda mandar os informes para a gente, via reitoria, né, via gabinete, com as orientações básicas, mas com relação a essa adequação do sistema aí, a gente vê com a DTI como é que faz, né, Benedito? Bem, gente, e o terceiro informe é com relação ao Olimp-IFP. Nós já concluímos aqui a comissão, né, que foi designada pelo professor Paulo, já instituiu todo o Olimp-IFP, já foi criada a página que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu já posso, Úrsula?
Pode, professora. Vamos lá. Agora vocês estão vendo? Tá bem pequenininho, né? Sim. E agora, como é que eu aumento, meu povo, isso aqui? Que é o site, a página. Aumentou, professora. Tá na tela cheia. Tá? Então, para mim, tem que estar aparecendo pequeno aqui. Tá bom, então ótimo. Pois vamos lá. Então, gente, esse aí é a nossa página, né? Do programa Olimpífip. Embaixo aí a gente vê as duas Olimpíadas, né? A Olimpíada do Conhecimento e a Olimpíada de Ciências. Lembrar aqui que a Olimpíada do Conhecimento é a Olimpíada que é nos nossos campi, né? Para os nossos alunos. E a Olimpíada de Ciências é que a gente vai ofertar como formação também, né, para os alunos do 9º ano da rede pública municipal de ensino, em todos os nossos municípios, né, nos nossos territórios que a gente atende. Então, assim, a página ela foi criada, tá aqui, depois eu vou botar o link aí no chat, com todas as comissões, né, a coordenadora e a coordenação por campus, pelos servidores, né, que vocês indicaram, para serem os nossos representantes locais, né? Então, está aí o nome, como também o e-mail institucional, que é por onde a gente vai ficar enviando, né, as informações também, além do site. E nós temos aí o link de inscrição de escolas, né, e está aí já o cronograma, né, de execução do projeto, né, com toda a parte inicial, e até as fases, né, as fases de prova. Lembrar que nós vamos, a partir desse mês, término de mês de abril, a gente vai estar lançando o edital para a seleção dos professores orientadores nas áreas fins, né, das Olimpíadas, das duas Olimpíadas, e também para os monitores, que vão ser nossos alunos da licenciatura e nossos alunos do 3º ano do ensino médio integrado, tá? Então, aqui, vou botar aqui o cronograma, só para vocês terem uma ideia. Tá aí, né? Tá todo mundo vendo, né? Oi? Sim. Pronto. Então, tá aí as inscrições das escolas. Nós vamos fazer agora no início de maio, né? As realizações das provas estão aí, sendo que depois da formação é que esses alunos vão realizar as provas. Essas provas são mais formativas do que competitivas. Na verdade, todos eles vão receber as medalhas e as premiações. É só uma forma da gente entrar, né, na formação desses alunos e trazê-los, né, para dentro da instituição, para eles conhecerem nossa rotina, conhecerem também os conteúdos de uma forma mais robusta, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais efetiva, né, do que eles têm, né. Esse link aqui das provas de gabarito ainda não tá alimentado, porque as provas ainda não foram, porque é justamente os professores que vão elaborar as questões e tudo mais. Então, eu vou colocar para vocês, né, todas essas informações para que vocês leiam com calma, né, vocês possam fazer essa imersão aqui na página do Olimpífip, tá certo? E aí vocês conhecerem um pouco mais sobre a estrutura da nossa Olimpíada, como ela foi idealizada. Não é uma Olimpíada competitiva, é uma Olimpíada formativa. Então, esses alunos vão passar conosco aí o ano todo em formação, e a ideia é que a gente conclua a Olimpíada de Ciências, que é a Olimpíada ligada aos alunos do 9º ano, antes do classificatório, meados mais ou menos de setembro, início de setembro, para que esses alunos possam fazer a nossa prova do classificatório, e a Olimpíada do Conhecimento, os alunos terem uma melhor formação na área técnica, porque a formação vai ser na área técnica e além da área de ciências, né, da natureza, química, física, biologia e matemática, né? E esses alunos possam também, se eles quiserem prestar Enem, eles vão estar também bem preparados. Não, mas eu então, já mexi, eu estou assistindo na reunião, não posso mexer, uma Olimpíada qualitativa, ela não é quantitativa, até porque nós vamos premiar todos esses meninos, vamos dar menções honrosas, os alunos que se destacarem melhor, a gente vai buscar uma premiação melhor para eles, né? Um equipamento, alguma coisa que incentive mais o estudo e a qualificação profissional. Então, é isso. Então, eu vou botar aqui no chat o link, tá bom?
da página do Olimpíf, para que vocês já possam fazer essa leitura, e aí, a partir da próxima semana, a gente já lança o edital para a seleção dos professores e alunos que vão fazer parte da equipe acadêmica. Tá bom, gente? Era isso, professor Paulo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Diva. Benedito. Bom dia novamente. Professor, a gente não tem nenhum informe muito importante agora não. Só que a gente está trabalhando muito para manter tudo funcionando. Pois eu vou não, só pois eu nada que você discuta dentro desse sistema de swap em relação à alimentação, que veja bem, gente, se a gente pegar aqui todos os 20 campi, cada um tem um sistema próprio. E isso vai ser inadmissível, até porque a gente tem uma ação dentro da Lua, que isso vai ser condicionado a que a gente está ofertando. Então, independente do prazo, eu acho que foi bem providencial a pergunta do Francieri, para que você apresente, Benedito, o quanto antes a gente pode fazer até uma convocação dos diretores e diretoras. Primeiro o seguinte, o restaurante é institucional. E muitas das nutricionistas se sentem dono, não quer o sistema. Só que a instituição necessita de um sistema único. Porque senão você não tem controle. Então eu quero que você me apresente isso dentro de 15 dias. Tudo vai bem. ser sua missão e eu convoco para dizer como é que vai funcionar o sistema. Tá? E cada um vai se adequar. Porque alguém vai dizer, eu não faço isso. E a gente viu aí, porque foi uma tentativa de se criar uma comissão e houve muita resistência. Só que agora não vai ter resistência. Vai ser condicionado o recurso do restaurante ao sistema. Certo? Então é sua missão dentro de 15 dias você apresentar isso. Tá bom? Pronto. Tudo bem. A Denise levantou a mão. Pois não, Denise. Oi, bom dia a todos. Bom dia, professor Paulo Borges. Era justamente isso que eu ia comentar em relação ao uso dos sistemas individualizados, né? Que eu acredito que não seja só Floriano, algum outro campus também deve ter alguma solução tecnológica. Dormir, né? E concordo que tem que ser corporativista mesmo, dentro do SWAP, porque o SWAP ele tem que refletir os indicadores da instituição, né? Em todas as pró-reitorias. Né? A gente vê diferenciação quando vai buscar informação estatística de uma pró-reitoria para outra, umas têm dados, outras não têm. Então, era mais nesse sentido de ver como é que pode acontecer. No nosso caso aqui, a gente tem o SARI, né, que é um sistema desenvolvido durante a gestão do professor Dimógenes, que a gente sabe que é um sistema eficiente, que talvez espelhou para alguns outros campos essa solução, mas na necessidade de tornar isso institucionalizado, a gente só precisa ver como vai ser essa migração, o que do SARI a gente pode contribuir dentro do SWAP, fazer esse diálogo com quem já tem para aperfeiçoar o que está dentro do SWAP, como essas situações aí que o Francieri colocou. Se só pode... Lá no SWAP só reserva, né, Francieri? Que não separa se é almoço ou se é janta. Se fica dessa forma, ou o dado não fica claro, né, nesses quantitativos. Pode sofrer aí alguma alteração nas interpretações. Então, é nesse sentido que a gente quer se colocar para contribuir para essa migração. Tá legal, Denise. Igor? CPA? Pode falar? Bom dia. Bom dia. Só pedir desculpa pelo atraso, eu estava em uma reunião com o campus, pela CPA, pelo campus de Cocal, tá? Então, acho que só informes da CPA mesmo, o relatório foi entregue pelo procurador, professor Diego, procurador institucional, e agora a gente está na fase de acompanhamento dos campi, com a entrega dos relatórios dos campi e o relatório de curso da CPA.
Lembrando que esse é um dos principais instrumentos no processo de avaliação em loco da CAPES, então vocês, diretores, gestores, façam um acompanhamento de perto das CPAs para que isso tudo esteja, esteja encaminhado quando houver uma avaliação do MEC aí. E a CPA está à disposição de vocês. Gente, eu quero escutar isso aqui, pelo amor de Deus. Bom dia, Paulo. Bom dia aos colegas, a todos e todas. Só alguns informes, Paulo, bem rapidinho. O Partiu IF está com as inscrições abertas, como é de conhecimento, foi amplamente divulgado, com uma repercussão muito boa. As inscrições, inicialmente, elas vão até dia 15, provavelmente não haverá prorrogação, mas eu chamo a atenção que a gente tem apenas, até o momento, 1.529 inscrições para as 800 vagas e alguns campi precisando melhorar as inscrições. Eu vou até colocar, após a reunião, o relatório na parte do CODI, mas eu tenho aqui, Angical, só tem 43 alunos, e assim, 43 inscrições, pode ser que aqui eu tenha mais de uma inscrição por aluno. Campo Maior está precisando melhorar, e aí eu vou dizer os campi que ainda não atingiram o número mínimo de vagas. Olha, Campo Maior, Pedro II, Picos e Pio IX, e além de Valença. Então a gente precisa melhorar essas inscrições. Eu peço aos diretores gerais que chamem a imprensa local e façam uma divulgação localmente, porque assim, a nível estadual a divulgação foi muito grande, assim, foi uma repercussão muito boa que a gente fez na semana passada, mas isso ainda não está se refletindo em inscrições, e aí não preciso nem dizer a importância, o quanto estratégico é esse programa para os nossos cursos integrados. Então, após aqui a reunião, eu coloco ali no CODI o relatório de inscrições atualizados e peço um reforço na divulgação amplamente, sobretudo nesses campi que a gente informou. O pé de meia licenciaturas. Como nós aderimos metade das vagas ao SISU, a gente vai ter, a partir desse ano, estudantes selecionados para o pé de meia licenciatura. Lembrando, o pé de meia ele vai ter uma bolsa mensal de R$ 1.050, sendo que R$ 700 ele saca imediatamente, 350 vira uma poupança e ele vai poder retirar ao final do curso, né? Então é uma estratégia para melhoria dos indicadores dos cursos de formação de professores. No IFP, quando saiu o resultado do SISU a primeiro resultado, nós tínhamos 72 candidatos aptos ao pé de meia. E aí eu ainda estou fazendo esse levantamento, estou aguardando ali a Carla, com algumas informações, mas o que nós temos oficialmente hoje? 48 alunos cadastrados na plataforma Freire, aptos a receber o pé de meia. Esses 48 alunos nós temos até o dia 23 de abril para cadastrá-lo no sistema de gestão de bolsas da CAPES, para que ele possa, a partir daí, começar a receber o pé de meia. E aí nós tivemos 4 alunos da física, 4 alunos da química, 4 da biologia, 6 da computação e 30 da matemática. Então, uma adesão muito forte do curso de matemática ao pé de meia, e esse número ele pode mudar, pode ser que aumente, porque é o próprio aluno que se inscreve na plataforma Freire. Então, pode ser que no outro mês a gente tenha um outro volume de estudantes aptos a cadastramento no sistema de gestão de bolsas. Mas a gente ainda não fez o momento com as diretorias de ensino, com os coordenadores de curso, porque a gente ainda está recebendo informações. Só semana, há uns 15 dias atrás, é que a gente foi solicitado a indicação do ponto focal, que passou a ter acesso às informações, mas tão logo a gente tem as informações mais concluídas, a gente vai fazer uma reunião com os diretores de ensino e repassar todas as informações, porque é necessário ter ali um acompanhamento e uma orientação.
Sobre o pé de meia, agora ensino médio, a gente houve uma mudança, agora eu tenho as janelas definidas para 2026, o calendário. Qualquer dúvida, eu oriento que leiam a portaria normativa 27 de 2026 do IFP, que ela traz todo o regramento e o funcionamento. A última janela, os dados foram encaminhados até a última sexta-feira, dia 10 de abril, e agora a próxima janela só em maio. Então, 8 de maio é o prazo que a DTI tem para fazer a transmissão, mas os campi têm até 29 de abril para a atualização das informações acadêmicas, se tiver, e dos diários de classe de março. Então, os diretores de ensino já têm essa informação e eu peço também que vocês um apoio nesse sentido. Então, até o dia 29 de abril, os diários de março, então é um prazo razoável, né, para estar atualizado, para que a gente não tenha nenhum problema em relação ao fluxo de informações para o Ministério da Educação. Outra coisa, a gente está aguardando ainda o retorno dos campi em relação ao edital de portador de diploma e transferência externa. O prazo já encerrou e até o momento apenas 11 campi, faltando aí os demais campi, me responderem. Então verifiquem isso aí com a direção de ensino e o retorno para que a gente possa lançar o nosso edital de transferência externa e de portador de diploma. Eram essas as informações, professor Paulo. Muito obrigado. Paulo Henrique, Claudinho. Bom dia. Tricolor. Saudações tricolores. Avisando os demais aí que o Fluminense só perde para time ruim, mas faz parte do jogo. Dito isso, vamos lá, né? Bom dia. Perdeu pro Vasco também, viu? Ei? Perdeu pro Vasco também, viu? Mas é time ruim, rapaz. Aí, Jojo, a PRF deu couro não, que não vai. Bom, gente, bom dia a todos e a todas aqui. Com relação ao que a Larissa falou de manutenção, certo? Os campi agora não vão ficar mais à dependência da equipe da reitoria, até porque a equipe da reitoria não tem suporte e estrutura para atender. Então, acho que essa nova forma de atendimento direto vai ajudar bastante, vai descentralizar, a resposta vai ser mais rápida. O que a gente vai trabalhar é uma espécie de uma instrução normativa, haja vista que os campi não têm, a grande maioria, pessoal local que tenha conhecimento técnico para isso. E a gente precisa estar de perto acompanhando, porque um serviço que dura um dia, às vezes, a empresa quer fazer meia hora. Então, se a gente não tiver esse acompanhamento, esse cuidado, é dinheiro jogado no ralo. A empresa vai chegar, passa meia hora aí, diz que resolveu todos os problemas, vai embora, paga-se, no dia seguinte está com o mesmo problema. Então, ele vai ter que ser muito criterioso, muito ter um sistema de acompanhamento aí para fazer isso, para que, de fato, o recurso investido responda à necessidade, na medida do possível, dos campos de vocês. Então, a gente vai, junto com o Fernando aqui, trabalhar essa orientação de como deve ser esse acompanhamento de vocês, tá bom? Um outro ponto é que está tendo, nesse momento, um curso de capacitação para as comissões locais do PDI. Ainda tem algumas comissões de alguns campi ainda que não se inscreveram, não participarem. Então, por favor, identifique localmente esses grupos, oriente, porque a gente vai começar a entrar na fase dos temas, as discussões temáticas aí dos campi. Então, preciso que a comissão esteja capacitada, conhecimento, porque ela vai fazer esse papel de suporte aí no campus. Outro ponto de informe é eleição do Consup. Amanhã é o dia para a inscrição das candidaturas dos 3 segmentos, docentes, técnico administrativo e alunos. Então, vejam aí como é que está no campo de vocês, se há pessoas interessadas para participar desse momento, porque é importante. A gente sabe, o Consup é a instância máxima da instituição, né? As deliberações administrativas passam por ele. Então, é preciso que a gente tenha pessoas com disposição que venham ajudar a contribuir
para a nossa instituição continue cada vez mais crescente. E um outro ponto aqui também, que o professor Paulo Borges me passou agora, foi com relação ao RedeTech, a nossa reunião anual da Rede Federal. Ela vai acontecer este ano na cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais, no período de 10 a 12 de novembro. Já chegou o ofício de convocação, e pelo ofício de convocação, o IFP terá direito a 35 pessoas, certo? Imagine, 35 pessoas convocadas para a reunião. A gente fez agora um levantamento hoje do preço da passagem aérea, cotação de hoje para o período. Está em torno de R$ 1.900. 35 pessoas dá aproximadamente R$ 65 mil só de passagem de avião, se fôssemos todos nesse sentido. Fora a questão das diárias também. Então, o professor Paulo Borges me orientou a trazer para vocês aqui, ele vai reforçar de que Montes Claros é mais perto do que Caldas Novas. E a gente foi o ano passado em Caldas Novas de ônibus, certo? A distância daqui, Teresina, para Montes Claros é em torno de 1.700 quilômetros, dá praticamente 24 horas de ônibus. Eu creio que pela logística, pela quantidade de pessoas convocadas e se quiserem ir, é viável ônibus, com aquela mesma sistemática. Faz uma paragem na metade do caminho, dorme, se descansa e segue viagem. Então, fica aqui nesse momento essa sugestão, porque eu imagino que nesse momento o IFE não vai ter em termos de R$ 140 mil para diárias e passagem, caso os convocados queiram ir. Então, a proposta inicial que está trazendo aqui é a delegação ir no maior número possível, de preferência todos os convocados, mas quem quiser ir, teria que ir no ônibus, certo? O período é novembro, de 10 a 12 de novembro, então tem muito tempo para verificar a manutenção do ônibus, as condições mínimas, isso aqui. Então, fica lá a sugestão aí de vocês. Então, como a gente vai ser o ponto focal, nós vamos ficar fazendo essa interlocução, a gente vai precisar de uma certa urgência nessa definição para que possa fazer as tratativas de hospedagem, essa coisa toda. Tá bom? Então, são esses os informes iniciais. Obrigado. Em relação a isso daí, Paulo, dizer o seguinte, já foi disponibilizado os hotéis, tá? Lá em Montes Claros tem uma capacidade para 1.000 hóspedes. Novembro, RedeTech. Antecipar bem isso daí, tá, Paulo? RedeTech em novembro. Eu já fiz uma reunião com um evento nacional para todo o diretor, reitor, tá? E pró-reitor. Já estou escolhendo toda a rota, a gente inclusive vai pedir uma sugestão do pessoal de São Raimundo Nonato para nos orientar direitinho, que eles fazem isso constantemente. E o Laurélio já está entrando em contato das rotas. Uma das sugestões que ele nos deu é que a gente saia aqui no dia 8, tá? De novembro, naquele mesmo horário pela manhã, e a gente faça uma parada naquele mesmo hotel lá em Barreiros, eu acho. Naquele mesmo local que a gente fez quando foi para Caldas Novas. Tá? E aí, no dia seguinte, a gente sairia, no dia 9, chegaria no dia 9 em Montes Claros. Porque os fóruns, CONIF, tudo já vai ter reunião no dia 10 pela manhã. Certo? Então, na realidade, a viagem vai ser do dia 8 e a gente saindo lá no dia 13, chegando aqui dia 14 ou dia 15. Certo? E aí a gente tem que antecipar essa decisão, porque a gente tem que ter contato com os hotéis, tá? Principalmente questão de hospedagem, porque senão vai ficar hospedado em cidade próxima a Montes Claros. Então, essa é uma decisão, o Instituto não tem recurso para bancar passagem de ida e volta de avião e mais, porque senão a gente vai fazer a mesma sistemática do ano passado, que nós fomos para Bonito só 5 pessoas, e aí teve a questão
só foram 5 pessoas, sorteio essas coisas. Inclusive, a gente quer ver se dentro da logística a gente coloca um enfermeiro ou enfermeira para ir acompanhando um bocado de idosos que já estão contemplados. Tá? Então, isso aí a gente vai tratar direitinho, talvez hoje ou amanhã, Paulo, o Márcio e o Laurélio vão te procurar aí para já fazer todo o trajeto, toda a logística, tá? Os pontos que a gente vai parar. Então, o maior número de pessoas possível tem que ser de ônibus. Tá bom, gente? Dentro da nossa realidade e da realidade de muita gente. Tá bom? E aí, vocês vão, porque a gente precisa até semana que entra, Paulo, já, e de seguindo quem vai ficar nesses hotéis. Tá bom? Inclusive, botam lá, ó, quantos cachê por dia toma, com o horário, para ir todo acompanhando tudo direitinho. Mas de maneira que a gente quer levar uma comitiva bem representativa para a Redtech. Gente, não esqueça de uma coisa. Tem uma Redtech importante. A gente está passando por um período diferente esse ano. A gente está no ano eleitoral. Eu acho que todos nós sabemos da ideia de que quem teve experiência no governo passado como gestor ou gestora e quem está tendo esse ano é no atual governo. Então a diferença é muito grande. A gente precisa de fortalecimento da rede. A gente está discutindo isso. A questão política desse ano foi uma reunião que a gente teve em Recife. Foi o dia inteiro discutindo isso. Tá? Não é fácil, é um ano bem complicado mesmo e que a gente precisa da união de todos. Tá? Então, dentro disso daí, inclusive, eu vou criar uma comissão aqui para pegar todos os dados de todas as proventorias, tá? Para a gente poder divulgar. Veja só, o professor Dimógenes falou aí do Partiu IEF, da importância desse programa, Pé de Meia, a importância desse programa, a criação de uma ação exclusivamente para alimentação, inclusive o governo disponibilizou mais recursos e a Larissa depois vai ver a distribuição desse daí, certo? Enfim, veja o quanto houve de melhorias, certo? É o ideal ainda? Não, mas está sendo concretizado para que a gente possa fazer uma análise, tá? E um discernimento que era o anterior e que é o atual e o que pode ser o futuro, certo? Então a gente tem que fazer uma discussão política a planta aí com as medidas do CONIF, que eu sei que tem, não só da rede aqui no CODI, tá? Qual vai ser o nosso posicionamento. Então, passa por tudo isso aí. Então, eu quero que a gente discuta isso, a gente vai ter mais oportunidade, mais reuniões, tá? Para que a gente possa discutir o futuro da rede e, sobretudo, do Instituto Federal do Piauí. Tá bom, gente? Então, passa necessariamente também da própria Redtech. Então, vão pensando direitinho. Eu sei que hoje é segunda-feira, mas até amanhã todo mundo vai rezar para o nosso Perpétuo Socorro, para quem não tem nenhum problema na coluna. E os cachezinhos. Eu sei que tem muita gente aí que prefere ir de avião, mas está caro, gente. Só para ter ideia, a gente está indo para Brasília agora, no dia 27, que é a reunião da extensão. Gente, que está custando quase R$4.400 a passagem e de volta. Não está fácil. E a gente já está pagando o preço de uma loucura chamada Trump, certo? E se a gente não cuidar do que é nosso... Mas a senhora não tirou as coisas ali da cozinha, não, do seu quarto, não. Televisão, nada, aqui não. Para o ano. E com muito gosto. Tá? Então, tem que limpar o quarto lá que era da Fábio. Apesar do ótimo ter tirado o fogo de lá, ele vai botar as coisas na caixa, vai fechar ali para botar as cozinhas para lá. Do nosso instituto. Tá bom, gente? Mais alguma coisa, Paulo? Não, com relação aos informes aqui da Prodim, é só isso. Então, a gente vai, durante essa semana aqui, tem um feriadão aí no meio, no próximo semana também tem um feriadão no meio, e aí a gente vai informando, fazer esse levantamento o mais rápido possível, né, para saber quem vai para fazer essa logística toda. Mas, a princípio, seria interessante. Como vai ter uma parada ao meio, dá tranquilo. O Francieri, que aí é um menino novo desse aí, fica negócio dele nas costas, rapaz. Não... Cavaré desse é flamenguista da Nice. Eu duvido que o Jojo não tá aí já ansioso com a mala arrumada, né, Jojo? Batida do cão, para com isso aí, não vai lá pra fora. Eu quero escutar.
a nossa E reunião. Davi, para aí, para. E no próximo, daqui uns 15 dias, eu quero ver se eu convoco outra reunião para discutir a questão do sistema e as informações sobre aí a rede técnica. Tá bom, gente? Muito obrigado, bom dia, ao trabalho. Professor, queria só perguntar da Larissa, bom dia a todos, com relação ao fardamento escolar, se tem alguma previsão? Pronto, fardamento a gente já empenhou, tá certo? De acordo com os quantitativos que o professor me passou de entrada, a gente está aguardando o recebimento da empresa, da licitante, tá bom? Então já está empenhado. Tá mais perto. Tá bom, obrigada, Larissa. Nada. Então tá bom. Paulo Henrique. O Jojo quer saber quantos postos da PRF tem daqui para Montes Claros. É só pagar multa, rapaz. O cara pega um carro por 6 anos sem pagar multa, sem renovar o documento. O quê, rapaz? Pois tá bom, gente. Um abração. Tchau. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia.